Salve, salve, galera! Agora estamos com esse matagal aqui. O último vídeo elas tinham 30 dias e agora elas têm 52 dias. Eu vinha documentando esse período, só que o meu computador meteu esses vídeos no limbo. Não sei onde eles estão de verdade. E vai agora. Vim aqui para esse vídeo de 52 dias e de erros e acertos, sei lá, vim dar uma comentada aqui de como foi o processo até agora. O Grow tá montado já com exaustor e filtro. Elas estão aqui numa prateleirazinha que eu dividi em três. E eu tô recolhendo runoff ainda por um meio arcaico. Eu tenho que botar alguma coisa ali embaixo delas e recolho o runoff e tiro. E é isso, eu fiz uma poda lollipop. Aqui, olha, elas ficaram bem podadinhas. E ficaram aqui só com dossel para fazer o canopy. Não estavam tão preenchidas assim, não tinha preenchido o scrog todo. Mas elas cresceram rápido também depois da lollipop. Estão com uma semana, eu acho, de lollipop. E fiz o lollipop 2 dias, já flipei para 12. Então elas estão aqui com o quê? 5 dias de floração. Ficou bem legal, ficou bem preenchido. Acho que vai preencher mais ainda, aquelas lá de trás estão respondendo bem, já estão crescendo. Eu acredito que vai dar uma boa colheita. Ainda tem bastante espaço aqui também para subir os LEDs se precisar. Acredito também que não vai precisar tanto, não creio que elas vão ficar muito altas. Eu fiz um bom treinamento nelas e todas elas ainda estão com esse ganchinho aqui que até segura um pouco essa subida delas. Todas ainda. Tipo, esse ganchinho eu coloquei sei lá, na terceira semana. Fiz um LST bem agressivo, dobrando elas. E deu bom, porque elas acabaram crescendo bem ramificadas, olha só. Todas elas são bem ramificadas. Essa aqui, eu fiz só uma poda top nela. E ela tava num vaso menor, tanto que ela é menor que as outras, ela fica aqui num calço. Ela tava no vaso de 1 litro, e quando eu fui passar pra floração, eu quis colocar ela nesse vaso grande, porque ia dar muito trabalho regar só ela. Ela tava bebendo muito mais água que as outras, e num tamanho muito menor. Se for pegar aqui o caule dela, tá muito pequenininho comparado com o caule das outras, olha. As outras estão com um caule muito grosso, estão bem desenvolvidas. Olha o caule dessa. Comparado com essa aqui, ela tá muito fininha. Mas acredito que ela vai render alguma coisa. Elas são irmãs, essas duas aqui na frente. São duas mexicas sativas e uma tá bem mais desenvolvida que a outra. Olha a estrutura dessa aqui. Pô, acabou desenvolvendo muito mais com o vaso maior. Eu pretendo, no próximo ciclo, diminuir o vaso também que eu trabalho. Eu tô trabalhando nesses vasos de 11 litros. Vou passar para vasos de 5 ou 7. Ainda não decidi. Porque também vou passar para mais plantas. Gostei de trabalhar com 6 plantas. Fica fácil aqui de preencher esse espaço. Mas vou diminuir o vaso e aumentar o número de plantas. Eu acho que vou trabalhar com 8 plantas. Eu fiz uma vega de uns 45 dias e quero reduzir também o tamanho dessa vega. Quero fazer uma vega mais curta. Então com 52, 45, fiz 45, 47 dias. Eu achei essa vega muito longa, eu quero fazer a próxima uma vega de 30 com 8 plantas para ver se vale a pena, qual vai ser o rendimento. Também esperar para ver qual vai ser o rendimento dessa, comparar com o próximo. Mas eu achei bem fácil de manejar essa estrutura, sabia? Muito, muito fácil. Eu precisei ligar o desumificador poucas vezes. Eu deixo ali o exaustor ligado direto, mas eu só coloquei ele também, não coloquei, sei lá, depois de um mês e pouco, quando elas começaram a soltar um pouquinho do cheiro. Agora tá um cheirinho de erva também, mas só quando fica aberto aqui, quando fica fechado não dá de ver nada. Ele é um kitzinho que tem no Mercado Livre da Masterplant que já vem com esse filtrão de carvão. Acho que esse filtro aí dá conta para uns 2, 3 grows. Então tu não vai ficar trocando sempre, se usar só na floração, né? Eu acho que na vega não precisa tanto usar. É um cheirinho de mato bem fraco que ela exala. Eu preferi porque eu recebo muitas visitas, então pra mim ia ser bom. Aqui está chovendo muito, então eu tô usando esse desumidificador aqui. Esse desumidificador, eu só ligo ele no período dos LEDs apagados. Eu faço invertido, então esses LEDs ficam à noite ligados e de tarde eles estão desligados, meio de tarde, né? Agora que tá no 12-12. Eu faço das 7 às 19 ele desligado. E quando ele tá desligado e eu desligo a central de ar, a umidade cresce um pouco. Aí é quando eu ligo o umidificador. E nem deixo muito tempo assim nessa configuração, dou só pra dar um descanso no ar-condicionado, alguma coisa assim, ou quando eu tô achando muito frio, que eu trabalho aqui também nessa mesma sala, porque quando eu ligo o umidificador, a temperatura sobe um pouquinho, então normalmente eu deixo elas no período noturno com 20, 22 graus, quando eu ligo o desumidificador fica 25 e rápido sobe pra 27, então não deixo muito. Só que quando chove precisa, que fica 75, 70 de umidade, aí eu dou uma diminuidinha agora que ela tá na floração. Gostei bastante também de ter feito com vaso de 1 litro antes, só que eu demoraria mais no vaso de 1 litro, eu deixaria ela firmar mais, talvez no próximo com certeza eu vou fazer isso. Porque quando as raízes dela estão muito bem estabelecidas no de 1 litro, quando tu passa pro outro, ela logo explode em crescimento, porque vai ter mais espaço para as raízes. Aí é como se o Rock Lee soltasse as amarras e elas começassem a crescer. Elas todas explodiram depois do primeiro transplante, só que elas estavam ainda... Foi ruim o transplante em si, que acabou machucando um pouco, as raízes não estavam tão bem desenvolvidas, eu fui um pouco
eu fui um pouco precipitado, mas também não tanto, não foi algo que atrapalhou o crescimento. Eu não senti as plantas travadas em nenhum momento. Inclusive essa aqui, menor, que ficou no vaso menor, eu podia ter transplantado ela, eu acho que ela tinha seguido as outras. Eu achava ela um pouquinho mais fraca que as outras, inclusive descartei a Mexican 3, que também vinha meio fraquinha, mas eu acho que se eu levo pra frente todas, estava tranquilo. Eu acabei germinando, não lembro agora. Eu germinei 8 plantas para 8 sementes e consegui levar 6 plantas dessas 8 sementes. Acho que tranquilo, achei de boa. E é isso, seguirei aqui com a floração, a atualização foi essa. E tá lindo, tá lindo, tá lindo. Não tem pragas voadoras, pelo menos. A Yellow Trap pegou 2 bichinhos aqui que entraram quando salientes. Até agora, 0. E fizeram manejo também, fizeram IPM, né, que é o manejo de pragas. Fiz 0, 0, 0. Vou fazer, muito provavelmente amanhã ou depois, uma sessão de andiroba diluída com sílica. Tem sílica em pó aí? Não, é silicato de potássio, algo assim. Vou fazer isso com andiroba e vai ser esse o meu IPM pra flora. Vou virar já vou virar não, né? Já virei. Talvez eu coloque tricoderma também pra dar uma colonizada nas folhas e repetir. Tô pensando se pai já fazer uma pequena desfolha, porque aqui tá muito junta uma da outra, eu tô achando elas meio juntas, mas no mais não acho que vai ter muito problema, não tem uma umidade alta aqui no ambiente, a temperatura também nunca deixou alta. A média que eu levei o grow todo desde que eu instalei esse Syncboard aqui é de 25 graus, a temperatura ali aponta 45, mas é porque o sensor de umidade dele é nele. Quando ele tá aqui por cima, ele fica com 52, 55, e quando fecha, fica 60. A média que eu tô mantendo de umidade na floração agora é 60. E pretendo baixar um pouquinho depois. E essa ventilação aqui é uma parada que me incomoda. Quero trocar, mas ainda não é também prioridade, não. Eu acho que ele dá conta, o exaustor fica sempre ligado. Esse exaustor aqui, ele tá numa tomada 110 e ligado no 220. Se eu aumentar o batalha pro 110, ele fica muito mais porrada, fazendo mais barulho. Como ainda não precisa, eu deixo ele no 220, dando uma tensão 110, é como se tivesse um dimmer pela metade dele. E é isso, essa foi a atualização. Salve, galera, até a próxima.